Este é um Cayman R de 2011. É um carro fascinante porque a Porsche basicamente criou um carro incrível, com enorme potencial, e depois o limitou, de forma educada, não por acaso, mas de propósito. Eu quase comprei um desses mais de uma vez e recentemente, há alguns meses, ele acabou perdendo para um Alpine A110. O carro francês é 8 anos mais novo e feito praticamente de pote de iogurte. Mesmo assim, na minha cabeça, esses dois continuam sendo rivais diretos. Neste vídeo, vamos descobrir se eu fiz a escolha certa. E depois, também vou explicar a decisão totalmente bizarra da Porsche de penalizar artificialmente um dos seus próprios produtos. Lançado em 2011 e produzido por apenas 2 anos, o Cayman R é um dos grandes excêntricos da Alemanha. Ele vem de uma época em que a Porsche tinha verdadeiro pavor de que alguém percebesse que o Cayman era sussurros melhor do que o 911, e como ele realmente era melhor, precisaram controlá-lo. Os projetos básicos do motor eram sempre, curiosamente, um pouco menores e menos potentes. E o Cayman S nem sequer tinha diferencial de deslizamento limitado, porque isso teria envergonhado o irmão maior nas pistas, o que nos leva diretamente ao R. Por causa dessa paranoia da Porsche, este não é um carro de corrida de rua ultra leve e de edição limitada, como o 911R de 1967. Estamos falando basicamente de um Cayman S mais leve e mais rápido. Nada de errado com isso, mas isso me faz pensar. A geração 98, um dos Caymans, era mais bruta e mais analógica do que as que vieram depois. Quão bom esse carro poderia ter sido se tivesse recebido o tratamento completo de Gran Turismo 3. Agora, esta é a parte em que normalmente eu mostraria o motor, mas infelizmente existe uma tampa aqui embaixo que é parafusada. Então você vai ter que confiar na minha palavra sem ver. O ponto principal é que enquanto o 911 Gran Turismo 3 ganhou cerca de 60 cavalos a mais em relação ao S, este aqui recebeu apenas 9 cavalos extras. Isso significa 0 a 65 segundos no manual ou 4,7 segundos no Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Buses deren bastaram, como este aqui, praticamente idêntico ao Alpine. O sistema de suspensão ativa da Porsche não está presente. Em vez disso, ele traz amortecedores passivos, mas com molas mais baixas e mais rígidas. E finalmente, recebe também o diferencial autoblocante. As diferenças visuais são poucas e, em sua maioria, funcionais. Uma asa traseira fixa gera 40% a mais de downforce na traseira, e um novo splitter aumenta em 15% a carga na dianteira. E claro, ele recebeu o letreiro Porsche nas laterais, o que reduz pelo menos 1 segundo no 0 a 60. O R pesa 55 kg a menos que um Cayman S normal. Como conseguiram isso? Ele traz rodas Spider mais leves, portas e capô de alumínio, algo que só descobri hoje e que nem era mencionado nos testes de época. Além disso, ele vem com bancos concha leves, que são praticamente obrigatórios se você tem um carro desses. E ao remover o ar-condicionado e o rádio, eles economizaram mais 15 quilos. Aqui está a parte engraçada. A maioria dos compradores acaba pedindo rádio e ar-condicionado, eliminando 15 dos 55 quilos economizados. Tudo isso significa que o Cayman R pesa 1.313 quilos, o que é bom, mas não exatamente território de Lotus Elise, e cerca de 200 quilos a mais do que o A110. Ou seja, as mudanças em relação ao S são bem modestas, e ainda assim ele custa quase 3 vezes mais. Vale a pena? Será que eu acertei ao comprar um Alpine em vez desse? Vamos descobrir. Agora, uma das áreas em que eu espero que este carro se destaque é no som do motor. Se não me engano, quando dirigi um S anos atrás, os motores desses carros eram bem mais empolgantes do que o do meu Alpine. De qualquer forma, dirija e coloque no modo manual imediatamente. E lá vamos nós. Tenho que dizer que, ao ligar, ele não parece nada de muito especial. Então vou ativar o modo Sport e também o escapamento, mas, sinceramente, eu já estava dirigindo antes. Não parece mudar tanta coisa assim.
Felizmente, a estrada secou um pouco, o que vai ajudar hoje, porque este carro está com pneus Cup 2. A outra pequena modificação aqui. Os braços de suspensão dianteiros vêm do 911 Gran Turismo 3. Dá para aumentar o caster, já que ele está com 2 graus negativos, o que não é muito. Acho que isso não vai fazer tanta diferença assim na estrada. Ainda assim, logo de cara, ele parece um carro mais focado do que eu esperava. Todas as avaliações da época basicamente diziam que ele era só um S um pouco melhor. E para mim, ele parece bem mais focado do que isso. Certamente mais focado do que o Alpine até agora. O câmbio pode parecer um pouco lento quando você anda devagar. Mas quando começa a acelerar de verdade, não há nada de errado com a velocidade das trocas. Ele só não parece tão civilizado quanto o do Alpine, aquele de 7 marchas, mas este aqui soa mais interativo. Mesmo sendo um câmbio de borboletas, dá a sensação de um movimento mecânico toda vez que você puxa uma delas. No Alpine, isso parece mais um videogame, embora seja muito rápido. Certo. Vamos ver como é a sensação subindo as marchas. Esse motor é um pouco silencioso demais. Você só consegue ouvi-lo de verdade acima de 5. Quando ele engata a marcha de cima, de novo, ele passa uma sensação mais mecânica, o que é bem legal. É algo mais bruto. A direção é mais precisa, mas logo que você começa a entrar na curva, parece que o carro quer sair de frente. Acho que isso vem do diferencial autoblocante, que neste carro acredito ter um nível de travamento bem alto, então ele tende a empurrar a dianteira no início. O motor tem um som bom, mas precisava de mais volume. Um escapamento ajudaria. O Alex leva esse carro para a pista com frequência, então colocar algo mais barulhento acabaria causando problemas nos track days. No começo eu mencionei aquele plástico de pote de iogurte do meu carro francês, mas... Depois de ver isso aqui, preciso repensar. Eu sei que ele é 8 anos mais velho que o Alpine, mas o interior... Se é que dá para dizer isso, parece ainda mais simples. Acho que ele é mais bem construído, mas não parece tão bonito e alguns plásticos são bem ásperos, nada agradáveis. Essa era uma área em que eu esperava uma vitória fácil da Porsche, mas não foi bem assim. O interior é bom, não há nada de errado com ele, mas não é o ponto forte do carro. Por outro lado, se você comparasse com um dos Caymans mais modernos, tenho certeza de que eles superariam completamente aquele pequeno Alpine. A suspensão é muito mais firme, muito mais focada e bem mais rígida. Além disso, você sente muito mais coisa pela direção. Uma das críticas que faço ao Alpine é que, apesar de eu amar o carro, a direção, para mim, falta um pouco de precisão e clareza quando comparada a um sistema como este. Porque o chassi é excelente, o carro é muito equilibrado, entra fácil nas curvas, tem ótima dinâmica e lida muito bem com a estrada. Então, você acaba relevando isso, mas aí entra em algo como este aqui e percebe quais são as limitações daquele carro. Estamos chegando ao cruzamento, vamos trocar as marchas e passar pela parte mais estreita um pouco mais rápido. Esse sistema Porsche Doppelkupplungsgetriebe é de dupla embreagem, mas menos refinado. Acho que é um sistema mais antigo, menos refinado do que os atuais. Quando ele troca de marcha, você sente algo mais visceral, o que te deixa mais envolvido com o carro.
Você realmente precisa manter o motor girando alto para tirar o máximo proveito dele. Eu diria que acima de 5.000 giros é onde ele precisa estar. É um carro realmente empolgante e sim, ele é bem firme, mas encara a estrada muito bem. Ele mantém o chassi bem sob controle, mas não tem aquele conforto de tapete mágico do Alpine. É um carro com uma sensação completamente diferente. Ele exige muito mais comprometimento. A direção é mais pesada, tem mais resistência e transmite mais sensação. O A110 é incrível, mas isso aqui acaba fazendo ele parecer quase um brinquedo. Fico imaginando o quão bom ele seria se tivesse recebido um tratamento completo de automobilismo, com algo como o pacote Gran Turismo 3, talvez até um ajuste mais voltado para rally. Eu sei que alguns modelos mais recentes tiveram isso. Mesmo assim, este aqui entrega muito mais retorno ao volante. Ele é muito mais bruto, então é uma pena que a Porsche não tenha levado isso até o limite, porque este carro se sustenta sozinho. Então, vamos avaliar rapidamente. Será que eu fiz a escolha certa ao comprar o Alpine em vez deste? Vamos aos pontos positivos deste aqui. Primeiro, ele não vai desvalorizar. Não acho que o Alpine desvalorize muito, mas certamente vai cair mais que este. Em segundo lugar, o motor não decepciona. Poderia ser mais barulhento, mas é mais empolgante. Ele não tem o mesmo torque em médias rotações que o francês, mas ainda assim o motor é sem dúvida um ponto forte. Também pesa muito a sensação da direção e o que você espera do carro. Acho que este aqui tem mais profundidade na dirigibilidade. É um carro mais difícil de conduzir, mas também mais recompensador. Agora, alguns pontos negativos. Este é um carro mais pesado e você sente isso. Apesar de o chassi ser fantástico, falta aquela sensação de ausência de inércia que você tem no carro francês. A coisa mágica no Alpine é que ele lembra o máximo que um carro moderno consegue, aqueles roadsters dos anos 60. Ele realmente me lembra um pouco um Lotus Alan, pela facilidade com que se comporta e contorna as curvas. Tudo é muito fácil, você sente a leveza naquele carro. Este aqui não é assim, ele parece mais um bisturi, mais preciso e ajustável. Sim, ele tem mais profundidade, mas também exige muito mais comprometimento. Acho que outro ponto importante é este. Não é verdade dizer que ele é apenas um S, um pouco mais rápido e ligeiramente mais leve. Talvez o motor não tenha mudado radicalmente, mas fora isso, o trabalho de redução de peso foi bem extenso. Portas, capô, rodas, remoção de isolamento acústico, bancos concha leves, tudo isso realmente faz diferença. O problema é que você poderia comprar um S por 1/3 ou até 1/4 do preço deste aqui. E mesmo um modelo padrão já entregaria muita diversão, além de um pouco mais de usabilidade. Mais importante, se você investisse 5 ou 10 mil nele, conseguiria deixá-lo quase igual a este carro. Então, no fim das contas, mas será que eu fiz a escolha certa ao comprar o carro francês? Eu acho que sim. Não é um caso simples de um carro ser melhor que o outro. Eu acho que o Alpine é melhor para mim. Lembre-se, eu comprei porque tinha um Lotus Elise S1, que ainda considero o carro mais afiado, mais incrível de dirigir. O problema é que eu quase nunca dirigia ele, porque ficava sempre guardado. É um carro muito, focado em comprometimento total. Eu queria algo em que eu pudesse simplesmente entrar e sair dirigindo. Mesmo assim, um dia, acho que ainda gostaria de ter um desses. Não é um carro para uso diário. Se você quiser comprar um hoje, acho que só existem 2 à venda no mercado. Ambos estão na faixa dos 40 mil e os 2 são PDK, como este aqui. Eu já dirigi a versão manual e o câmbio manual é maravilhoso. O Porsche Doppelkupplungsgetriebe não é um compromisso tão grande quanto eu imaginava. Ele funciona muito bem e por ser um dos sistemas mais antigos,
ainda entrega aquele tipo de feedback e envolvimento que alguns sistemas modernos, por mais impressionantes que sejam, simplesmente não oferecem. Só é importante garantir que ele tenha esses bancos. São poucos, mas alguns foram vendidos com bancos comuns. E, para mim, simplesmente não é um Cayman R se não tiver os bancos concha. É isso. Então, por 40 mil libras, se você quiser um manual, eles vão custar algo entre 5 e 10 mil libras a mais. No mínimo, uns 5 mil a mais. Eu, sinceramente, não ficaria insatisfeito com a versão Porsche Doppelkupplungs-Getriebe. Acho que ela combina muito bem com o carro. Se você gostou e quer saber mais sobre o Alpine que eu comprei, vou deixar o link desse vídeo aqui. Lá eu explico por que comprei, trago mais detalhes sobre o carro, a configuração e tudo mais. Obrigado ao Alex, velho amigo ligado aos Porsche 964 que todos nós tínhamos. Obrigado a ele por ter vindo e trazido o Cayman dele. Adorei o dia de hoje, esses carros são incríveis. Muito obrigado a todos por assistirem